mas que transversalizassem áreas da psico. Então, como eu já estava fazendo e né, participando do nosso projeto, eu, no nosso grupo, propus que a gente pudesse entrevistá-la. Então, somos todos estudantes da psicologia, acho que o pessoal pode se apresentar também. A gente vai gravar, tudo bem, Mônica? Porque tem colegas nossos que não conseguiram participar, ou porque estão trabalhando, ou porque tem aula. Aí, tudo bem que a gente grave? Não, tudo certo. Seria interessante a gente se conhecer de fato, né? Isso. Então, as gurias podem se apresentar também, né? Eu sou a Betina e eu faço psicologia no Unicinos e eu tô no 3º semestre. As câmeras estão fechadas ou a minha internet está fraca? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se tô com a minha desligada, mas eu posso ligar. A minha tá fechada? Ah, tá. Agora eu liguei. Não, eu nem tinha me dado conta que a minha estava desligada. Essa hora a gente já tá tonto, né? Com tanta reunião de... Oi. Verdade. Oi, Thiago. Oi, eu sou o Thiago, eu também estou no 3º semestre. E estou nesse grupo no trabalho aqui. Legal, prazer. Prazer. Eu soy Ana María y también estoy no 3º semestre. E você de onde, Ana Maria? Venezuela. Venezuela, que legal. Eu sou polonesa. Tá. Somos nós? Tem mais alguém aí? Não, né? E a Jennifer, mas eu acho que ela não consegue ligar o microfone. Ah, Jennifer. Tá. A gente também enviou um grupo de, assim, um número de questões, assim, que são norteadoras para a entrevista, né? Eu acabei ficando sem elas aqui, porque tive que trocar de computador. Não sei se alguém pode disponibilizar no chat. As perguntas eu tenho aqui, eu acho. E aí a gente pode ir fazendo aí, enfim. Por aqui no chat do Teams. Acho que ficou meio ruim, assim, eu vou fazer... Ah, não, agora deu. Pois é, ficou meio... Eu iria escrever as respostas, mas não sei se vou conseguir aqui em função dessa troca que eu fiz. Eu estava já com o documento lá. Fiquei sem, mas eu posso tentar. Se alguém mais quiser... Mas eu acho que se vai ficar gravada, a gente não precisa se atentar tanto em, de repente, anotar, né? Que depois a gente pode ir voltando na gravação. Beleza, tá bem. Tá. Depende, já que vocês estão na cadeira de metodologia, de pesquisa, e como eu dou também essa cadeira no nosso PPG, vou dar 2 dicas metodológicas para vocês, certo? Depende do que vocês vão fazer com a minha entrevista, certo? Transcrever entrevista dá muito trabalho, né? Então, se vocês quiserem pegar as principais ideias e depois transformar isso num texto, num relatório, vale muito a pena fazer anotações durante a entrevista comigo. Voltar para a entrevista, transcrever, isso dá trabalho, todo mundo tem que fazer, né? Ou um transcreve, se dedica, sei lá, ficar para cada hora de transcrição, para cada hora de entrevista, dá pelo menos 8 horas de transcrição, né? Depois não fica bem legível, na verdade você não entende o que a pessoa transcreveu, então a sugestão é sempre fazer anotações, ainda que alguém esteja em interlocução comigo, olhe para mim, enfim, para manter um contato empático, certo?
E a gente tem orientações, depois vocês podem debater o que vocês vão colocar no relatório, o que vocês vão entregar como produto desse encontro. Então, eu daria essas dicas para vocês. Beleza, tá? Eu já vou pegar um caderno aqui. Eu tô com o Word aberto aqui também, vou fazer anotações. Eu lembro que o professor ele queria a pergunta e a resposta, né? Mais ou menos isso. Ele pediu pra gente montar esse tipo de roteiro. Ele quer a pergunta e a resposta. Então, mas sim, Betina, mas você vai ver que eu li as perguntas de vocês, eu vou andar em todas as respostas, em todas as perguntas, na mesma pergunta. Então, o roteiro serve como referencial para vocês checarem se eu respondi tudo, mas eu vou fazer um zigue-zague, e aí você tem que se virar, certo? Eu vou ser uma entrevistada típica, embora eu dê aula sobre isso, eu vou confundir vocês vão ter que me cortar, que eu vou falar demais, certo? Porque esse que é a experiência, não é? Isso aí. Então tá. Quem poderia começar aí a fazer a primeira pergunta? Posso começar, então? Pode ser, Thiago, então vai lá. A qual PPG você participa? Há um nome do grupo de pesquisa e qual o tema central de interesse? Legal, Thiago. Então, eu venho do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unicinos. Ciências Sociais. Ele faz parte da Escola de Humanidades, junto com Filosofia, História e Educação. Dentro de cada PPG, e da psicologia também, existem linhas de pesquisa. Então, os pesquisadores também são mais ou menos 12 para cada PPG, eles se agrupam em linhas de pesquisa. No nosso programa tem 3. Né? A minha linha de pesquisa é atores coletivos, políticas públicas e cidadania. Atores coletivos, políticas públicas e cidadania. Então, junto com outros colegas dessa linha, que são 4, nós nos debruçamos principalmente sobre a sociedade civil organizada, né? Por exemplo, como movimento nacional da população de rua, do qual nós, com Veridiana, somos apoiadoras, né? Para saber como é que esses atores coletivos interagem com o Estado, como eles influenciam a produção de políticas públicas, como eles se organizam, como eles se mobilizam, certo? Para promover políticas mais inclusivas, mais democráticas, mais redistributivas, tá? Então, dentro do PPG, eu estou dentro de uma linha, fazendo as minhas pesquisas. Não sei se respondi a tua pergunta. Não, acho que sim. Uhum. Deu bastante informação também, né, sobre como é feito os PPGs, gostei. Eu não sabia como funcionava, assim. Muito bacana. É isso daí, porque assim, a ideia é que a gente produza conhecimento de maneira mais coletiva. Sim. O PPG não é exatamente, não é um agrupamento de 12 investigadores, pesquisadores avulsos, né? Cada um fazendo uma coisa à parte. Por isso a gente é organizado em linhas de pesquisa, para poder dialogar, para poder fazer coisas juntos, para poder produzir conhecimento de uma maneira, enfim, potencializadora quando a gente se junta, certo? Uhum. Claro que aí, do ponto de vista da psicologia, às vezes, como a academia é um espaço muito egóico, sim. As pessoas, às vezes, o PPG, como estrutura organizacional, ele quer agregar a gente, mas os egos desagregam a gente, certo? Fragmentam. Uhum. Então, por exemplo, ao meu ver, as mulheres têm um grande papel na academia, porque elas se acolhem, elas se cuidam, elas querem fazer coisas de maneira coletiva, né? Então, por exemplo, no nosso PPG de Ciências Sociais, a vertente mais coletiva é das mulheres. Os homens são mais individualistas, mais
indivíduos no sentido de carreiras próprias, certo? Eles trabalham com outros professores, mas não por dentro. É um perfil psicológico? É um pouco perfil psicológico, mas não é só. É perfil acadêmico, perfil de gênero, certo? Foi pensado um pouco assim, porque antigamente a ciência se produzia com grandes nomes, né? Então, a gente pensa a psicologia, a primeira coisa, a figura do Freud, certo? Sim. Não é isso? Sim. Mas é isso. E tem a psicologia social, né, institucional, que tem muita coisa a ver com a sociologia, com a questão de várias, e acho que a nossa linha também, né, ela perpassa um pouco por aí, né, Mônica? Mas, assim, ó, eu acho que a gente precisa ir seguindo as perguntas, porque elas são 9. Então, para não se estender tanto, a gente vai dando uma tocada. Pode ser? É isso daí, esse é o momento metodológico. Eu fugi agora, né, e arrastar vocês para outro tema que é muito instigante, certo? Vocês têm que saber cortar de uma maneira elegante o entrevistado e voltar. Certo. Como a Albert acabou de fazer. Vamos lá. Tá. Quem faz agora a próxima? Pode ser eu de novo, então. Então tá. Pode, porque eu não tô com elas aqui, até tá estranho para mim. Mas Tá. aí eu tô anotando também. 2. Estruturação de professores e alunos dentro do grupo de pesquisa, bem como atividades relacionadas. Acho que tu entrou nisso, né? Tu entrou nisso agora. Que é feito pelo que eu anotei aqui. Linhas de pesquisas, até botei para atingir mais áreas, assim. Botei bem aí. Aberto ciências sociais, escola de Acho que humanidades. a 2 acho que ela já respondeu, né? Sim. Vamos ver. Faz a pergunta de novo, por favor, que daí a gente pode perguntar para a Mônica se ela tem alguma coisa para acrescentar, talvez. Tá bem. Como é a estruturação de professores e alunos dentro do grupo de pesquisa, bem como atividades relacionadas? Tá, eu acho que, do meu ponto de vista, não vou falar, mas, Mônica, o que tu acha? Bom, então imagina então que tem uma linha de pesquisa, ou seja, uma pequena ementa que diz o que a gente faz. Mas no fundo, tudo bem, tentar fazer coisas de maneira coletiva, mas a gente tem que buscar editais de maneira individual, certo? A gente tem que criar nossos projetos de pesquisa, a gente pode convidar as colegas e os colegas, certo? Então, a ideia é o seguinte, quando eu entrei no PPG em 2015, eu apresentei meu projeto de pesquisa, que era sobre movimentos sociais e produção de políticas públicas, e aí os alunos começaram a entrar na pós-graduação, eu fui convidando eles para essa pesquisa, certo? Então, eles vão se anexando a meu projeto de pesquisa. Mas alunos são rebeldes, né? Então, eles querem pesquisar coisas que têm a ver com a vida deles. Então, eu tenho que sempre fazer esse exercício entre aquilo que eu faço, as coisas que me interessam como pesquisadora, e as pesquisas dos meus alunos, dos meus orientandos, né? Isso também tem a ver com a maturidade de mim como pesquisadora. Eu entrei na Unicinos há 5 anos atrás, certo? Então, eu sou nova. Então, ainda não sou tão reconhecida na Unicinos. A Mônica estuda movimentos sociais e políticas públicas, certo? Então, eu tenho que ir atraindo as pessoas para esse tema. Então, o grupo com a Veridiana também tem um projeto de pesquisa que é sobre movimento nacional da população em situação de rua e políticas públicas, que eu toco não com meus alunos da Unicinos, e sim com um monte de gente fora da Unicinos. A Veridiana é uma delas. Hoje de manhã tivemos um lindo encontro em que a gente se deu conta do nosso grupo. Tem gente da enfermagem, direito, né, medicina, saúde coletiva, né, assistência social. Então, no fundo, Tiago, minha forma de fazer pesquisa é buscar recursos, pessoas que estão dentro do programa, mas quando eu não encontro interlocução, eu vou para fora, certo? Sim. E aí, uma dessas minhas pesquisas é feita com gente que não tem nada a ver com o programa. Então, eu tenho rede dentro e rede para fora. Sim. Ficou claro?
Sim, tu disse que tá há 5 anos fazendo isso e que ainda é considerada nova nesse do PPG. O que seria uma pessoa mais velha, então? Tipo, que é mais referência, assim, A nesse... mais pessoa mais sênior nesse sentido, reconhecida, porque tem muito regionalismo. Eu vim de São Paulo, eu tenho 25 anos de São Paulo, de pesquisa em São Paulo, certo? Ah, sim. Os mundos não se conversam tanto, é bem regionalizada a produção de conhecimento no final, certo? Sim. Então, as pessoas que estão mais sêniores, que estão mais reconhecidas, têm 10, 15 anos, tem dobro ou triplo, pelo menos, né? Sim. Eu sou recém-chegada, né? Eu ainda não falo tu, né? Eu mudei telefone para 051 há um ano atrás. Sim. Então tá. Como se dá o acesso ao grupo de pesquisa, os alunos de graduação? Principalmente por meio de iniciação científica, certo? Iniciação científica. A gente tem edital, por exemplo, agora abriu edital, uma menina da medicina se inscreveu para essa pesquisa sobre população em situação de rua, e eu também tenho uma aluna de ciências sociais que tem a bolsa comigo e trabalha com a gente nessa pesquisa. A priori, a gente abre as portas, venham participar, eu sempre abro a porta, né? Uhum. Mas as pessoas parecem que, Tiago, precisam de um incentivo institucional para participar, algum reconhecimento, seja financeiro, seja institucional, para poderem participar. Se elas não têm isso, ou, como o nosso grupo da Veridiana, tem que ter um incentivo de militância, elas querem fazer pesquisa, porque isso dá sentido à vida delas, né, Veri? Então, temos várias meninas da graduação, né? Que não estão ganhando nada, estão fazendo trabalho, porque elas acreditam nesse projeto, porque ele vai ter efeitos para movimento, para a população de rua. Entendi. A Jennifer perguntou ali no chat por que as pesquisas regionais não se comunicam. Então, Jennifer, uma boa pergunta. Eu acho que elas não se comunicavam, né? Porque tinha essa... Primeira coisa que nas ciências sociais, ou talvez nas humanidades, tenha uma forte prevalência, protagonismo do eixo sudeste, né? Então, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, certo? São estados que têm maior concentração de cursos, com notas mais altas da CAPES, que vocês sabem que cada programa tem uma nota, certo? A mais alta é 7. A psicologia tem nota 5, nós somos nota 4 de ciências sociais. Então, a prevalência de programas mais antigos e melhor avaliados está no Sudeste, tem mais recursos. Então, é uma região do Brasil que, enfim, quando eu estava em São Paulo, eu só fazia pesquisas em São Paulo, certo? Não me ocorria ir para Porto Alegre ou para Curitiba, né? E eu acho que também por conta dos recursos, as regiões mais pobres, são menos providas de recursos, ficam fazendo suas pesquisas nas regiões. Tem muito pouca comunicação. Agora, com essa inflexão tecnológica que a gente fez, tendemos a romper com as fronteiras regionais. Então, por exemplo, na segunda-feira, eu vou participar de um núcleo de Natal, né, de pesquisa. Claro, eu como já tenho algum tempo na academia, eu já ia para outras regiões, mas é sempre custoso, avião, pernoite, certo? A própria agenda. Então, Jennifer, a gente vai, por conta de recursos e uma prevalência do Sudeste, a gente não se comunicava. Acho que a gente vai romper com isso agora com o remoto presencial. Inclusive, eu acho que falando sobre isso, né, Mônica, hoje a gente, inclusive, teve uma reunião com o pessoal que pesquisa temas sobre a população em situação de rua lá de Brasília, que também tem uma articulação com João Pessoa e um outro lugar que eu não vou lembrar agora. Então,
Hoje nós tivemos um convite a eles, né? São pesquisadores do IPEA, né? E a gente fez uma reunião hoje de manhã sobre essas questões, né? Então, é um pouco disso que a Mônica está trazendo, de romper essas barreiras agora nesse momento. Não, muito bem lembrado. E normalmente esse pessoal do IPEA, se fosse antes da pandemia, a gente não pensaria no Skype, certo? Para convidar Roberto Pires tem que, enfim, aproveitar que ele vem para outro evento. Agora, esse espaço se normalizou, então faz parte, ninguém vai chiar, ninguém vai achar pouco, todo mundo já ajeitou seu jeito, sua forma de falar, né? E foi muito rico, né? Foi muito bonita a reunião, né? Para a próxima pergunta. Quais são os principais projetos do seu grupo de pesquisa? Então, eu não tenho grupo de pesquisa, certo? A pergunta, ela não me diz respeito, assim, eu queria ouvir quais são tuas principais pesquisas. Não só para dizer que essa pergunta, ela mostra que vocês não conhecem a estrutura da pós-graduação, certo? Só para dizer, não é nenhuma afronta, né? Porque, como eu falei, tem PPG, tem linhas de pesquisa e eu como pesquisadora, certo? Então, eu como faço pesquisas sobre políticas públicas e população em situação de rua, eu acabei de terminar uma pesquisa sobre desastre da Samarco e Mariana, né, e produção de políticas públicas, lá naquela região, em Minas Gerais, Vitória, né. Eu também fiz uma pesquisa recentemente sobre movimento de saúde e produção de políticas públicas, né? Então, acho que é isso, são as 3 pesquisas que eu mais toquei nesses anos. Tá certo? Sim, certo. A gente vê bastante produção de política pública, né? Parece que tu gosta bastante de mexer com isso. Bem importante para ti. Essa é a minha especialização. Eu quero saber como é que os movimentos sociais, os atores coletivos, né, influenciam a produção de políticas públicas. Porque a gente pensa políticas públicas como uma coisa de gestão pública, certo? Sim. Só que quando a gente olha com lupa, e a Iberidiana está aqui porque ela também é ativista, a gente percebe que os movimentos coletivos, ONGs, moldam as políticas públicas. Eles entram no Estado, eles fazem lobby, eles protestam, certo? E, a depender um pouco da abertura ou não da gestão pública, conseguem produzir políticas com a cara dos movimentos, né? Sim. Então, por isso é tão importante saber, não é só gestores públicos, não são os servidores, mas também movimentos que fazem diferença. Beleza. Você poderia indicar uma publicação recente que representaria, eu acho, da sua publicação, preferencialmente em português? O grupo precisa ler e apresentar um resumo dessa publicação. Você poderia indicar uma publicação recente que representativa da sua publicação? Não entendi nada da pergunta. Você poderia indicar... Não, eu entendi, eu tinha lido essa pergunta. É uma publicação que poderia, por exemplo, você percebeu que eu estudo muito políticas públicas, certo? Sim. Sim. Então, alguma referência, alguma publicação minha, né, que representaria esse tipo de trabalho, certo? Sim. Não é isso? Agora, pelo que eu entendi foi isso. Só tá meio, acho que isso mas aí na entrevista de verdade, por isso é tão importante debater roteiro antes na equipe, certo? Sim. Porque as perguntas têm que fluir, certo? Sim. A gente copiou, acho que nem foi a gente que fez, eu acho. É um exercício, então só dar umas dicas assim que
Sim. Ah, boa. Acho que o professor fez de propósito até pra gente ver, ó, vocês não... Você tem que ver as perguntas como é que estão, não sei. Então, foi o professor que indicou essas perguntas? Sim. Não foi você? Não, foi o professor. Porque é tão importante formular a pergunta. Sim. O roteiro da semi-estruturada é um exercício muito bonito. O que nós queremos saber dela? Sim. Né? Sim, até para não confundir também, né, o entrevistado. Exato. Bom, mas enfim, de qualquer maneira, eu poderia indicar para vocês uma publicação minha que se chama Origens Movimentistas de Políticas Públicas, que tem justamente essa ideia, Tiago, tá? E Bettina, e Ana Maria, Veridiana e Jennifer. A gente mostra nesse artigo que as políticas públicas que parecem produção de gestores públicos que assumiram, enfim, cargos ou servidores públicos, na verdade foram gestadas em experiências micro, em experiências pilotos na sociedade. Então, vamos imaginar que você é um produtor musical, fora psicólogo, né? E que você, junto com teus amigos, começou a criar uma forma de produzir cultura na periferia. E você percebeu que você conseguiu envolver um monte de gente, que tem uma produção, as pessoas começaram a ganhar dinheiro com isso, certo? Aí você é puxado para dentro da prefeitura, por conta de conexões, não sei o quê. Aí você, essa ideia que a gente está praticando lá na periferia, ela poderia ser transformada em política pública. Eu posso dar um microfinanciamento para esses grupos. Com isso, eles vão desenvolver XYZ e eu posso distribuir isso para centenas de grupos. Pronto, tenho pontos de cultura. Então, é um pouco isso que o artigo mostra, origens movimentistas ou da sociedade civil de políticas públicas. Seria de alguma certa forma tu multiplicar assim o bem que tu fez ali. Exatamente. Potencializar aquela microexperiência, é isso daí. Sim. Seria bacana. algo que está dando certo e que pode virar uma política pública, porque ela vem daquilo que faz sentido para as pessoas, para as comunidades, né? Sim. Tipo, eu vou ali e eu fiz a banda, né? Como a Mônica disse, mas aí tem uma pessoa que não odeia música, mas ela gosta de arte. Daí ela meio que segue os mesmos passos, assim, mas já tem um financiamento pronto, né? Um microfinanciamento, como tu disse, para fazer do jeito dela, do jeito seguindo mais arte, de pintar e tal. É isso daí, do jeito dela, isso que a gente está trabalhando com a Veridiana, né? Tem pessoal em situação de rua, cria protótipos, que a gente falava hoje de manhã, né? Sim. Por exemplo, massa amada, né? Agora me confundi. Amada massa. Amada massa, isso. É uma iniciativa de produção de pães, né? Uhum. Que ajudou as pessoas a saírem da rua, né? Foi criada por eles. Como é que a gente poderia transformar isso para multiplicar os pães como no Evangelho, certo? Então, essa dinâmica. Entendi. Pegou bem, Tiago. 6. Nesse momento, estamos com um ano de pandemia. Acho que já é mais até, né? Como está ocorrendo esse processo de pesquisa nesse período? Elas foram mantidas? Quais são as mudanças? Quais mudanças foram necessárias? Tu disse que chegou até a quebrar, né, as barreiras regionais ali. Até que deu uma ajudada, né, talvez, em algum aspecto. Legal, Tiago. Agora o Tiago está criando empatia comigo, vocês estão percebendo? Está ótimo isso, porque isso significa que ele está interagindo, não é uma coisa mecânica de fazer perguntas, vocês estão entendendo? Isso está mandando bem, certo, Ana Maria? A próxima tua pergunta que você vai fazer para mim. Então, nessa primeira reunião com o grupo da Veri, né, foi presencial, foi ainda em março, a gente se arriscou. E depois fomos para o espaço virtual. Nós nos conhecíamos com a Veri, com a professora Gabriela, com o Renato, mas entrou muita gente que eu nunca vi presencialmente. E aí a questão, como é que se gera vínculo com uma pessoa que você não sentiu? Com a Veri
várias vezes nas sextas-feiras a gente ficou na reunião, né? E aí podemos derrubar alguns mitos, certo? Sim. A tela, por mais cansativa que ela seja, tem interlocução, tem trabalho feito, tem afeto que flui através da tela. Sim. Certo? Então, nosso grupo de pesquisa com a Veri é um exemplo que é possível criar vínculo, comprometimento, trabalho coletivo com 1 ano de tela. Nenhum encontro presencial. Sim. Até porque, querendo ou não, não vamos dizer que é o mesmo objetivo, mas é uma coisa, assim, é um ambiente que as duas partes já estão meio familiarizadas, né? Tipo, vocês juntaram ali para fazer uma coisa muito parecida com o que vocês já tiveram feito antes. Tipo, talvez não tenha sido, sei lá, uma amada massa, mas tenha sido outra coisa. E eu acho que cabe também dizer, assim, o quanto, eu acho que a Mônica já falou antes, o quanto esta pesquisa faz sentido para todos nós, né? Sim. E É isso que para eu tô querendo todas as dizer. pessoas Sim. que foram entrando, assim, né? Então, Sim. isso é algo que ajuda muito. Acho que para mim é a alma, né, do processo. Sim. Não, muito bacana. Vamos passar a protagonismo para as meninas. Ana Maria, não quer fazer uma pergunta para mim? Estoy por el celular y se hace un poquito más complicado. Ok. Como você vê o futuro da psicologia enquanto ciência ou interlocução da sua área com a psicologia no caso de a sociologia? Tá, então a pergunta é sobre o futuro da minha área de ciências sociais. O futuro de ciências sociais é muito duvidoso, gente. Por quê? Vou complexificar um pouco, mas com certeza vocês vão me acompanhar. Ciências sociais é uma área que faz o quê? Ela, principalmente, ao meu ver, na minha leitura, ela desnaturaliza as coisas. Então, a gente diz o seguinte, a gente olha para qualquer coisa, para a religião, para as relações conjugais, para a relação sociedade e Estado, certo? Para a identidade de vocês, para tudo. E a gente fala, nem sempre foi assim. Tudo foi construído. Para nós, nada é natural. Porque a gente olha muito pouco a natureza, então a gente olha a sociedade, então nada é natural, tudo é construído, ele é construído por relações de poder, inclusive, certo? Por isso a gente é crítico. Então, nesse sentido, a gente incomoda muito nos governos da direita, né? Então, tem uma perseguição da antropologia, da sociologia, certo? A própria obrigatoriedade do ensino de sociologia no ensino médio caiu em 2017. Então, quando você forma as pessoas em sociologia, você diz para elas questionarem a realidade, questionarem as instituições, né? Questionarem as relações de poder. Então, o futuro, nesse sentido, ele, a depender do governo, ele é ameaçado. A gente precisa... somos poucos, né? A gente corresponde a 1% de cursos, 0,5% de cursos de pós-graduação, né? Nós publicamos principalmente em português, né? Então não temos uma internacionalização gigante, porque nossas pesquisas são enraizadas no Brasil ou na América Latina, né? Então, isso, em primeiro lugar, o futuro, ele precisa ser conquistado, né? A gente está começando, a pandemia forçou a gente, porque inclusive também
as ciências sociais teve aquela arrogância, né, dos intelectuais, vamos falar para nós mesmos, começando a fechar discurso, tornando ele muito complexo, hermético, né, com muito jargão. Então, os textos de pós-graduação, eles são lidos apenas pelos alunos de pós-graduação ou pesquisadores. Então, se eu der para você alguns textos, vocês vão, na segunda página, dormir ou jogar fora, certo? Então, nós ficamos nos isolando um pouco da sociedade. Agora, na pandemia, estamos começando a arrebentar também as fronteiras, né, com a sociedade. Acabei de participar da elaboração da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, que foi começada por cientistas sociais, que fizeram uma carta, um manifesto para produzir políticas para as mulheres na pandemia. Mas a gente está na academia há 15 anos, eu nunca antes vi esse tipo de iniciativa, certo? Então, o futuro ele precisa ser conquistado e essa conquista passa pela abertura de fronteiras com a sociedade. Terceiro ponto, por que o nosso futuro é ameaçado e precisa ser conquistado? Porque, inclusive, na psicologia, muitas áreas se apropriaram dos teóricos de ciências sociais. Então, a gente vai, por exemplo, vocês conhecem Foucault, não é? Foucault está sendo usado no direito, está sendo usado na educação, certo? Tem outros caras, como, por exemplo, Bruno Latour, né? Que também é um sociólogo, também está sendo usado por várias áreas, no design, né? De novo, no direito, na psicologia. Então, várias outras áreas disciplinares começaram a se interessar pelos sociólogos, antropólogos, cientistas políticos. Só que essas áreas, elas têm uma essência. Vocês estão estudando a psique das pessoas, a educação estuda a educação das pessoas. Direito estuda direito. E nós estudamos o quê? Sociedade, é muito genérico. Então, nós começamos a ficar meio redundantes. Porque é muito mais importante estudar, não Foucault, mas estudar educação pelo prisma do Foucault. Vocês estão entendendo? Então, nosso futuro também é ameaçado porque muita gente já trabalha com nossos teóricos. Então, nós ficamos falando sozinhos, enquanto as pessoas estão aplicando para as áreas reais da vida, né? Eu estou vendo dessa maneira. Então, é o momento de despertar, é o momento de novo, Jennifer, atravessar as fronteiras, romper com regionalismos, com viés disciplinar e irmos conversar com outras áreas, juntar as mãos. Sim. Faz sentido? Não, acho que faz bastante sentido, sim. Com certeza, eu também vejo assim um pouco mais de fluidez e possibilidade com esse momento, então. Acho que é isso, né? Acho que pelo menos a gente tem visto na prática do que a gente vem fazendo aí. Tanto é que o grupo que a gente tem é interdisciplinar, né? A Mônica já falou aqui, tem estudantes de psicologia, tem uma professora da saúde coletiva que é psiquiatra, tem ela que é socióloga, tem enfermagem, tem diversos, e aí entre as duas universidades, a URGS e a Unicinos, né? Mas são pessoas que vêm já de uma caminhada e outras que vão se incluindo, né, somando, agregando, para a gente conseguir costurando e fazendo essa pesquisa, né? Sim. Principalmente, até meio aterrorizante, assim, pensar que, tipo, as outras áreas, assim, que, vamos dizer, olham muito pouco para essa área para psicologia em si, tipo direitos, como tu falou, usando os próprios autores, os próprios principais autores da tua área e, tipo, sabe, não dando nenhum reconhecimento, digamos assim, para tua área é complicado, né? Parece que estão roubando a tua base, assim. Não, eu acho que a gente ficou, não é roubando, porque na ciência não tem isso, certo? A ciência é livre,
O conhecimento está aí para você se apropriar e usar para entender melhor o mundo. E nós que ficamos, eu acho, muito ensimismados, ao invés de dizer, não, vamos trabalhar em cima da educação, como a sociologia, a ciência política pode ajudar a entender, a melhorar a educação no país? A gente não fazia essas perguntas, Tiago. Claro. Sim. E, por exemplo, hoje a gente tem sociólogos dentro das políticas públicas também. No SUAS, no Sistema Único de Assistência Social, onde eu trabalho, no espaço onde eu trabalho não tem, mas nos CREAS tem, né? Tem sociólogo, tem a própria normativa do SUAS, as diretrizes, a norma de RH traz o campo da sociologia para dentro do espaço, né? Na Defensoria Pública tem sociólogo, né? Tem vários espaços onde tem, justamente porque é muito rico quando se agrega e se junta essas diversas áreas para pensar, né? E para construir coisas, assim. Muito bom, Maria, isso daí. Eu posso fazer a 8ª, se tu quiseres, Thiago, para te não ficar só tu fazendo. Se queres, Não, quem vou fez a tá última foi a Ana tranquilo. Maria, até, não fui eu. Ah, a 8ª, né? Isso. E a carreira de pesquisador, né? Não exclusivamente de psicologia, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no exterior. Como é que tu acha que é nessas esferas, assim, carreira de pesquisador, Mônica? Não A sei, Betina não. tá avisando ali que a internet dela travou. Não esquece de parar de gravar. Ah, sim. Depois a gente vê isso, então. Depois, quando terminar, a gente vê. Não atrapalhar. A carreira de pesquisador é isso. A carreira de pesquisador agora também está mudando, porque os recursos estão... Tem uma coisa antes e agora uma coisa depois no Brasil, certo? Recursos para a ciência foram cortados, né? Nós, na Unicinos, somos uma comunitária que não visa lucro, mas vocês têm que pagar, certo? Isso significa que nós, enfim, nós somos caros, a pesquisa é cara, né? Então, o futuro é o pesquisadores se transformarem mais em empreendedores acadêmicos, buscarem recursos para suas pesquisas. A gente pode citar a Inglaterra como o nosso futuro. Na Inglaterra, os pesquisadores de institutos e algumas universidades precisam buscar dinheiro por meio de editais para pagar 70% do seu salário. Então, imagina que a Unicinos não me paga e eu preciso buscar por meio de editais 70% do meu salário. Isso significa uma outra postura no mundo, certo? Então, esses pesquisadores da Inglaterra que eu conheço, eles têm 7 projetos de pesquisa que eles tocam no mundo inteiro, porque eles vão bater porta no Banco Mundial, vão bater porta no Fundo Monetário, vão bater portas no CNPq deles, vão bater porta no governo indiano, não importa. Tem que bater nas portas, fazer editais, meter produto de pesquisa e entregar. Então, eu acho que desse ponto de vista, nas universidades como Unicinos, que é comunitária, né, privada, ainda que sem fins lucrativos, nós vamos fazer uma inflexão para uma outra postura, muito mais empreendedora, para não falar agressiva, né, no sentido, vamos ter que nos mexer. O futuro É duvidoso. não, é duvidoso, né? Nem é bom. A gente nem gosta de pensar muito, né? Mas temos que pensar. Temos que pensar. E se te sentir confortável, né? Como foi que, se tu quiser contar um pouco da tua trajetória acadêmica e profissional, assim, como que tu estabeleceu o teu interesse pela pesquisa, né, Mônica? Assim, como é que foi um pouco essa tua trajetória, se tu quiseres contar para nós, os principais
Não, claro, eu não vou aqui contar toda a história, eu vou contar só para vocês como é que eu fui parar na pesquisa, que talvez isso que interesse, certo? Então, eu fiz Ciências Sociais na USP, né? Eu fiquei 5 anos só estudando, né? Porque tive essa oportunidade. Isso significava que eu lia 500 páginas, literalmente, por semana, né? Porque era um curso muito puxado, muito elitizado nesse sentido, né? E aí, depois de 5 anos, eu saí e falei, meu, eu quero fazer alguma coisa na prática. Então, aí eu tive o privilégio de ser formada como educadora popular pela filha do Paulo Freire, né, que era minha tia. E aí eu juntei 9 sociólogos recém-formados. A gente foi formado como educadores populares e fomos trabalhar com a educação popular. Aí eu estava ainda muito ávida de prática. Aí fui trabalhar no Sistema S do cooperativismo, fazendo projetos de educação cooperativista, jovens, mosaico teatral, prática, certo? E maravilha, fiquei 7 anos nessa pegada. E aí a prática, quando você não reflete muito essas coisas assim, aí começa a te esgotar. Falei, nossa senhora, só tô praticando. Aí tive um reverso. E aí, mas estava fazendo um mestrado, né? Porque eu, por alguma razão, achei que tinha que fazer mestrado. E aí entrei em contato com quem seria depois meu orientador, né? No doutorado e super parceiro de pesquisas, Adrian. E falei, Adrian, estou perdida no mestrado, não sei, não estou conseguindo terminar. Aí ele me deu uma pequena orientação. Acho que ele gostou do meu jeito de pensar e ele me fez um convite para participar da pesquisa acadêmica no SEBRAP, que é uma ONG de pesquisas. Então, 7 anos depois de formada, eu saio, então, do Sistema S, né, e começo a me dedicar à pesquisa, que era uma pesquisa internacional, justamente com esses ingleses, dos quais eu falei para vocês. Uma pesquisa grande, uma pesquisa com recursos, eles pagavam muito mal para a gente, mas eles tinham recursos, né? Colonizadores, né? E aí eu comecei, nossa, que bacana, novas ferramentas de pesquisa, novas perguntas, novas teorias, aí fui me envolvendo, entrei no doutorado, aí no SEBRAP me ofereceu possibilidade de outras pesquisas que me sustentavam, né? Porque era uma ONG de pesquisas. E fui engrenando, aí terminei doutorado, depois comecei a prestar concurso até entrar na Unicinos, né? E aí eu já me dediquei com exclusividade para a pesquisa e para a docência, né? A partir desse momento, né? Mas foi isso, foi um pouco assim, muito esgotada de teoria depois da faculdade, vou para a prática, vou para a educação popular, vou para cooperativismo, vou para terceiro setor. E depois, por um convite, voltei para a academia, certo? Mas não foi assim que eu exatamente planejei isso, né? Então, às vezes tem essa coisa enfim, certa coincidência, né? Ou cruzamentos inesperados que enviesam tua trajetória. O caminho que se faz caminhando. Ele não sabia isso. Que a filha do Paulo Freire era tua tia. Não sabia. Que legal. E assim, ó, já te passo a palavra, Tiago, uma coisa assim que a gente, quando escolheu, assim, né, de poder... Eu falei para o pessoal o assunto, o pessoal achou bem legal, tem muito a ver também com a psicologia social, por exemplo, mas tem a ver também com aqueles sujeitos, né, aquelas pessoas que a gente vai devolver esse projeto de pesquisa a elas, que é um movimento da população de rua, que é um espaço onde as pessoas conseguem sair da rua através da sua luta. Então, assim, o que eu acho que tem a ver, por exemplo, a nossa pesquisa, tanto com o campo da psicologia social, como também com esse percurso que as pessoas fazem através do movimento, e possibilita elas ressignificarem as suas histórias e organizarem a vida a sair da rua, né?
Então, acho que é um pouco isso que a gente também, talvez a Mônica também possa falar um pouquinho disso, assim, né? A devolução que a gente vai dar da pesquisa para as pessoas que estão no movimento, que muitas já saíram da rua em função dessa luta. Então, o que na vida desses indivíduos também proporciona essa caminhada de luta, né? Que eu acho que tem tudo a ver também com a psicologia, se transversaliza aí. Porque, por exemplo, eu sei de histórias muito importantes, né, de pessoas que, com todo esse percurso, saíram realmente da rua porque começaram a se organizar enquanto movimento, força coletiva, né? Então, um pouco, acho que só para a gente finalizar, assim, né? Essa pergunta é minha, tá? Tá certo, ela faz totalmente sentido para minha trajetória, viu, Veri? Porque você lembra quando eu comecei a ir nas reuniões do movimento? Eu fui como pesquisadora, mas eu não fui com uma pesquisa. Foi assim quando eu rompo, de certa maneira, com essa coisa de que eu tenho que pesquisar e propor coisas. Eu fui durante 1 ano na reunião do movimento, e eu só estava servindo. Às vezes eu ajudava em alguma coisa, mas eu decidi também não fazer a pesquisa tipicamente acadêmica, né? E a pesquisa sai depois de 1 ano e ela está muito voltada para os efeitos e produtos e devolução para o movimento e para a população em situação de rua, né? Então é como se eu juntasse prática com a teoria, ou pesquisa com a intervenção nessa pesquisa que eu estou com a Veri, né? Porque me cansou também produzir a pesquisa, Tiago e Ana Maria, apenas para publicar, entende? Eu descubro coisas, publico e não, quer dizer, não sei que tem retorno para os alunos da pós-graduação, beleza, tem pessoas que me leem, ok. Mas as pessoas, como é que isso muda a vida das pessoas, né? Então, eu acho que a pergunta da Veri cai muito bem, porque ela própria me faz pensar que eu estou fazendo um certo fecho entre prática e teoria, entre academia e intervenção, né? Acho que é isso. Obrigada, Veri, por essa pergunta tua. Muito bom. Bom, eu deixo aí para vocês, se quiserem perguntar mais alguma coisa, para a gente aí encaminhando, assim. Não, eu ia dizer que eu notei que é muito, tipo, é bem o que tu falou desse espírito bem de empreendedor, assim, esse meio, tipo, junta eu com mais 9, ONG aqui, ONG ali, tipo, sei lá, me parece que não tem muito amparo, digamos assim, pelo menos nessa época que tu recém tinha se formado, não tinha muito amparo, assim, do Estado, talvez. Tinha uma certa inquietação para fazer coisas, né? E aí, o que eu te diria assim, é legal fazer as coisas no coletivo, né? Sim. Se juntar com as pessoas, sentar para pensar o que a gente quer fazer. Porque a gente inventou esse grupo de sociólogos de educação, tudo bem, tinha minha tia, mas era nosso contato, e falei, mas a gente não sabe dar aula, o que a gente vai fazer? Aí eu falei, Fátima, você orienta a gente? Eu oriento. Aí conseguimos uma grana para ela orientar a gente, mas a gente inventou. Então, também para vocês, quando vocês vão terminando, tem carreira para o psicólogo? Tem carreira para o psicólogo, mas vocês podem inventar novos espaços, novas formas de intervenção, né? E para isso é muito melhor fazer isso em conjunto, né? Questionar, nesse sentido, questionar as instituições, questionar consultórios, questionar o tratamento individual da psicologia, certo? Tem um monte de questionamentos. Como assim custar? Porque, sabe em São Paulo quanto custa uma sessão de psicanálise, cara? Já 5 anos atrás custava R$500. Quer dizer, o que autoriza uma pessoa a cobrar R$500 por 1 hora de escuta, entende? Então, essa psicologia que a gente quer fazer, certo? Como que a psicologia dialoga com as desigualdades sociais? Exatamente. Não é todo mundo que tem, né, a capacidade de pagar R$500 também. Tipo, como que tu vai abrir pro... São muito poucos que tem. É a minoria, né? Então, e agora, principalmente nesse momento de
pandemia, onde as pessoas estão precisando muito mais de escuta, isso que a Mônica está trazendo é algo muito interessante, porque, por exemplo, eu estou participando, junto com a Associação de Psicanálise, de um projeto de escuta do Quilombo Palmares do Sul. Aí veio aquela questão assim, porque nós não somos todos psicólogos, tem alguns psicólogos, enfim, né? Ah, mas a gente não vai fazer terapia. Não, a comunidade escreveu um projeto e depois de escrito pediu ajuda. Eu ajudei a articular alguns psicólogos e psicólogas que eu conhecia, entrei, tem um filósofo, então o que a gente vai fazer? Nós precisamos fazer desse limão uma limonada. A gente vai fazer escutas, vai pactuar que não são sessões de terapia, mas a gente vai estar junto com a comunidade para pensar, a partir daí, algumas coisas mais coletivas. Então, está muito interessante o processo, muito interessante, inclusive, a maior parte são mulheres, a gente sabe que as mulheres procuram mais, né, falar, e assim, está muito interessante, e disso, depois, a gente vai pensar algo que a gente vai envolvendo, e junto com eles vai resultar em alguma coisa para a comunidade. Então, tem muita coisa para se fazer, né, gente? Mas, assim, Mônica, a gente sabe que nós estamos bem cansados também da tecnologia. São 8h30 da noite aqui. Da minha parte, eu queria muito te agradecer, né? Acho que foi bem interessante, como eu imaginei que pudesse ser. E é uma alegria. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente, essa oportunidade, obrigada pelo convite, é sempre bom pensar sobre a nossa trajetória. Eu tive graças à última pergunta da Veri, essa sacada que eu talvez esteja articulando, integrando as coisas na minha vida. E foi bom, é bonito ver vocês aprendendo a fazer perguntas, né, entrevistas, porque é uma arte, né, sem dúvida. Então é isso. É isso. É isso, gente. Muito obrigado, né, pelo espaço também. Obrigado pela Leire por ter nos trazido a Mônica também. Muito bacana, gostei bastante. E a Betina pediu pra gente, quando terminar, parar de gravar, isso? Isso. Tu consegue fazer isso, Thiago? Eu vou ter que procurar, porque eu não sei mexer nisso aqui também. Pois é. Nos pontinhos. Ali, ó, parar a gravação.